Se eu cantar em inglês perfeito, você me dá um prato de comida? Quando essa frase ecoou no saguão da rodoviária, eu senti algo estranho no peito. E não foi pena. Foi choque. Porque não era um pedido comum. Era uma provocação. Um desafio jogado no ar, no meio da rodoviária do Tietê lotada, com gente correndo, mala batendo no chão, anúncios de ônibus gritando destinos, e um faxineiro magro, de uniforme gasto, parado no centro de tudo. Eu ainda consigo ouvir o silêncio que veio depois. Não foi um silêncio normal. Foi aquele silêncio pesado que parece sugar o ar do lugar. O saguão inteiro parou quando o faxineiro tímido soltou o último agudo. Tudo parou. Eu vi uma mulher derrubar o café sem perceber, um cara de crachá corporativo esquecer o celular colado na orelha e um adolescente que ria alto congelar com a boca aberta. E sabe o que é mais doido? Eu tinha acabado de ligar a câmera para o meu canal. Achei que ia gravar só mais um momento aleatório do Brasil real. Mas aquele homem, com um carrinho de limpeza enferrujado e um crachá quase apagado, encarou a multidão e repetiu, com um inglês propositalmente errado, quase debochado: "Se eu cantar em inglês perfeito, você me dá um prato de comida?" A gargalhada veio pesada, cruel. Gente zombando do uniforme, do carrinho, do jeito dele falar. Alguém gritou que ele nem tinha estudado 5 séries. E eu, que já vi de tudo nesse canal, senti um aperto estranho, como se eu estivesse prestes a testemunhar ou uma tragédia pública, ou algo que ninguém ali estava preparado para ver. O que ninguém sabia, e eu só fui entender no final dessa história, é que aquela frase não era um pedido, era um gatilho, era um código, era um aviso. Porque no crachá dele, quase invisível de tão gasto, tinha um símbolo que ninguém percebeu. Ninguém, exceto eu. Quando eu dei zoom com a câmera, meu estômago gelou. DJ 7. E é aqui que parece que eu vou te contar tudo logo de cara. Mas eu não vou. Porque se eu revelar agora, você não vai sentir o que eu senti quando a verdade explodiu na minha cara. E eu quase perdi o meu canal. E algo muito pior do que isso. Então faz o seguinte, se inscreve agora e compartilha esse vídeo com alguém que gosta de histórias reais, bizarras e inacreditáveis. Porque eu prometo, no final você vai entender por que um simples faxineiro numa rodoviária virou o centro de algo grande, perigoso e completamente fora do normal. Compartilha, porque você vai querer alguém do seu lado quando a última peça finalmente encaixar. Respira fundo e vem comigo. Eu tinha ido para São Paulo só num bate e volta. Sabe aqueles dias comuns que começam normais demais? E é justamente por isso que dão errado? Aqueles dias em que você sai de casa sem expectativa nenhuma, achando que vai gravar algo simples, cumprir a agenda, voltar para casa e dormir? Pois é, você já teve um dia assim que mudou tudo? Eu estava fazendo conteúdo para o meu canal há anos. Eu vivo disso, eu respiro isso. Converso com gente comum. Registro histórias de superação, momentos inesperados, encontros aleatórios. E se tem um lugar onde o Brasil inteiro passa, chora, ri, se despede e se encontra, é a rodoviária. Ali ninguém finge. Ali todo mundo é quem é. Eu lembro de olhar para os lados e enxergar um mosaico humano. Rostos cansados demais para sorrir, abraços longos demais para serem só despedidas, criança chorando agarrada na perna da mãe, vendedor gritando promoção como se fosse a última chance da vida. O caos é tão constante que a gente se acostuma, e talvez seja por isso que quase ninguém percebe quando algo fora do normal começa a acontecer. Mas eu percebi. E você teria percebido, porque aquela frase não me acertou pelo conteúdo, não foi o pedido de comida, não foi a fome, foi o jeito, foi o tom, foi a confiança escondida dentro de alguém que, teoricamente, não tinha nada. Ele disse perfeito, como quem sabia exatamente do que estava falando. E mesmo assim, o corpo dele tremia. Tremia de fome, tremia de vergonha. Ou tremia porque ele sabia que a partir daquele momento não tinha mais volta.
Você já viu alguém prestes a fazer algo que pode mudar a própria vida e mesmo assim continuar? Eu fiquei observando de longe. Ele era baixo, magro, uniforme gasto, carrinho de limpeza velho. Mas o olhar dele não combinava com nada daquilo. Era um olhar pesado. Um olhar de quem já viu coisa demais. Um olhar de quem carrega segredos que não cabem mais dentro do peito. E quando ele empurrou o carrinho de limpeza para frente, posicionando aquilo como se fosse um palco improvisado, eu senti um arrepio que não fez sentido nenhum. Não parecia improviso, parecia ensaio. Parecia algo treinado na cabeça dele 1000 vezes. Você acredita em intuição? Aquela sensação estranha que não explica nada, mas avisa tudo. Naquele instante, sem saber porquê, eu levantei a câmera. Não para fazer conteúdo, não para viralizar. Eu levantei porque alguma coisa dentro de mim dizia que, se eu não gravasse aquilo, eu nunca ia me perdoar. Eu apertei REC. E foi exatamente ali, naquele segundo silencioso antes de tudo desabar, que eu entendi tarde demais. Eu não tinha escolhido aquela história. Ela tinha me escolhido. A primeira gargalhada veio rápido demais. Uma mulher de blazer, dessas que falam alto no celular como se o mundo inteiro tivesse que ouvir, soltou um riso curto, venenoso e disparou. Cantar em inglês? Você mal fala português, querido. Aquilo cortou o ar. E antes que o silêncio voltasse, um cara de boné encostado numa pilastra completou em tom de piada. Se cantar hello, já tá bom. Aí alguém lá do fundo berrou. Vai lá, cantor do Titanic. E pronto. A multidão entrou na onda. Riso espalha riso. Deboche puxa deboche. Você já reparou como as pessoas se sentem corajosas quando estão em grupo? Como se a crueldade ficasse permitida quando ninguém é responsabilizado. Eu vou ser muito honesto com você agora. Eu senti raiva, uma raiva quente, imediata. Não era só indignação, era aquele incômodo físico, aquele nó no estômago de ver alguém sendo esmagado só porque parece fácil demais esmagar. E eu quase fui lá. Quase mesmo. Eu pensei em desligar a câmera, em interromper, em falar alguma coisa. Você já teve aquele impulso de intervir, mas congelou no lugar? Só que foi aí que eu percebi algo que mudou tudo. Ele não reagiu como vítima. Não teve olhar perdido. Não teve justificativa. Não teve pedido de desculpa. Ele simplesmente deixava as risadas baterem nele e escorrerem. Como chuva em vidro, como se aquilo já estivesse previsto, como se cada zombaria fosse apenas uma etapa necessária. Era estranho, era desconfortável, era quase perturbador. E quando alguém gritou alto o suficiente para todo mundo ouvir, ele nem estudou 5 séries. Ele baixou a cabeça, mas não foi vergonha, foi cálculo. Eu vi os lábios dele se moverem levemente, quase imperceptível. Como quem conta em silêncio. Como quem se prepara por dentro. 1, 2, 3. Você já viu alguém nesse exato segundo antes de mudar tudo? Antes de cruzar uma linha invisível? Então ele levantou o queixo, devagar, com calma demais para alguém humilhado. Fechou os olhos como quem se despede de alguma coisa e abriu a boca. E naquele instante, antes mesmo de qualquer som sair, eu tive uma certeza gelada. Aquela rodoviária não estava preparada para o que vinha a seguir. Não foi bonitinho, não foi para emocionar, não foi para viralizar, foi profissional, foi preciso, foi absurdo. No segundo em que a primeira nota saiu da boca dele, eu senti um impacto físico. Não é figura de linguagem. Foi como levar um choque no peito. A voz saiu limpa, firme, afinada, com um inglês tão perfeito que meu cérebro demorou alguns segundos para aceitar o que estava acontecendo. Você já sentiu seu corpo reagir antes da sua mente entender? Era como se a rodoviária tivesse desaparecido. Como se aquele chão sujo, aquelas malas, aquele carrinho de limpeza, tudo tivesse sido engolido por um palco gigante, com luzes imaginárias, banda invisível e uma plateia internacional.
A realidade ainda estava ali, mas todo mundo parecia pequeno demais diante da voz dele. Ele cantou uma música conhecida, daquelas que você reconhece nos primeiros segundos. Mas não era igual, não era cover, não era imitação. Do jeito que ele cantava, a música ficava diferente, ficava maior, ficava intensa demais, ficava perigosa. E você sabe quando algo começa a sair do controle? As pessoas começaram a se aproximar, primeiro devagar, depois em blocos. Mas não era só gente filmando para postar. Tinha algo errado no clima, tinha olhar fixo demais, olhar que não pisca, olhar que não sorri. Você sabe a diferença entre olhar de admiração e olhar de caça? Eu vi um homem alto, de jaqueta preta, parado perto de uma pilastra. O celular dele estava baixo, quase escondido, como se não quisesse ser notado. Eu vi outro, alguns metros atrás, com fone no ouvido, expressão vazia demais para alguém curtindo uma apresentação. E foi aí que meu estômago afundou. Naquele instante, sem nenhuma prova concreta, eu tive uma certeza fria, instintiva, impossível de ignorar. Alguém ali não queria que ele cantasse. E o mais assustador, ele parecia saber disso. Mesmo assim, ele não parou, não hesitou, não abriu os olhos. Ele foi até o final como quem cumpre algo que precisa ser cumprido, custe o que custar. E quando veio o agudo final, o mesmo silêncio que eu te descrevi antes caiu de novo. Um silêncio pesado, denso, um silêncio que dói no ouvido. E logo depois, a explosão. A rodoviária não era mais rodoviária. Virou estádio, virou grito, virou aplauso, virou gente chorando sem entender porquê. E enquanto todo mundo comemorava, eu só conseguia pensar em uma coisa. Isso não era só um momento bonito. Era um ponto sem volta. Foi assustador ver a virada acontecer. Em questão de segundos, o que era deboche virou espanto. O espanto virou silêncio. E o silêncio explodiu em respeito. Teve gente aplaudindo de pé, teve gente chorando sem entender o motivo, teve gente gritando bis, como se estivesse num show pago. E o que mais me incomodou foram as mesmas bocas. A mesma boca que riu, agora gritava. A mesma boca que humilhou, agora pedia mais. Aquilo me deu um nó no peito que eu não consigo explicar direito. Porque é assim que o mundo funciona, né? As pessoas só aplaudem quando fica impossível ignorar. Antes disso, julgam, apontam, diminuem. Você já percebeu isso também? Enquanto todo mundo vibrava, eu olhava para o rosto dele tentando entender o que ele sentia. Alegria, vitória, alívio? Não. O olhar dele parecia distante demais para alguém que acabou de ser ovacionado. Era como se ele estivesse em outro lugar, ou em outro tempo. E agora eu quero saber de você, olhando direto para a câmera. Você já viu alguém ser humilhado publicamente e segundos depois calar todo mundo só com talento? Comenta aqui embaixo agora. Eu já vi ou eu nunca vi? E se você já viu, escreve onde foi. Na escola? No trabalho? Na rua? Eu leio tudo porque essas histórias dizem muito mais sobre a sociedade do que a gente imagina. E foi aí, no meio daquele caos de aplausos e celulares erguidos, que algo simples aconteceu. E por isso mesmo foi devastador. Uma senhora saiu da multidão, simples, roupa gasta, sacola de feira na mão. Ela não gritou, não aplaudiu, não pediu foto. Ela só se aproximou, abriu a sacola e colocou um marmitex na mão dele. Sem discurso, sem julgamento, sem plateia. Só entregou. Ele pegou. E a mão dele tremia. Tremia mais do que antes, muito mais. Mas não era fome, não era emoção comum. Era como se aquele gesto tivesse atravessado uma armadura inteira e acertado exatamente onde doía. E eu tive uma certeza estranha naquele instante. Aquilo não era o fim de nada. Era o começo de algo muito mais pesado. Quando a multidão começou a se dispersar, aos poucos, como se nada tivesse acontecido, eu me aproximei com cuidado. Eu já fui reconhecido em bastante lugar por causa do canal. Então eu sempre tomo cuidado para não invadir,
para não transformar gente real em conteúdo sem consentimento. Você também sente esse limite invisível às vezes? Aquela linha entre registrar uma história e respeitar uma pessoa? Eu cheguei devagar e falei quase em tom de conversa comum, tentando não chamar atenção. Amigo, você canta assim há quanto tempo? Ele me olhou rápido, rápido demais. Não foi curiosidade, foi alerta. Como se alguém pudesse estar observando só por eu estar ali. A resposta veio baixa, contida, tempo demais. Aquilo me soou estranho, não parecia orgulho, parecia cansaço. Eu ri de leve, tentando aliviar o clima, como qualquer pessoa faria. Você tem Instagram? Vou te marcar. Isso aqui vai estourar. E foi aí que tudo mudou. O corpo dele travou, literalmente. A expressão do rosto se transformou na minha frente. A pupila diminuiu. Eu juro, foi imediato. Foi como se eu tivesse sacado uma arma invisível e apontado direto para ele com a palavra Instagram escrita. Você já viu alguém sentir medo só por ouvir uma palavra? Ele deu um passo para trás, criando distância, e falou com uma firmeza desesperada. Não posta isso agora. Eu pisquei confuso, tentando entender. Como assim? Então ele baixou ainda mais a voz, quase um sussurro, que parecia não querer existir no ar. Se você postar, eles me acham. Naquela hora, eu senti um gelo subir pela minha nuca. Um arrepio que não tem explicação lógica, porque ninguém fala assim sem motivo. Eles quem? Eu perguntei, mesmo sabendo que talvez não quisesse ouvir a resposta. Ele respirou fundo, fundo demais, como quem puxa ar antes de um mergulho perigoso. Os lábios se abriram, como se ele fosse dizer um nome, mas ele desistiu no meio do caminho. Em vez disso, ele fez outra coisa. Apontou para o próprio crachá, um gesto simples, pequeno, quase banal, e perguntou: "Você viu isso?" Eu vi. Eu já tinha visto desde o começo. Aquele símbolo apagado, aquele código estranho, aquela marca que não combinava com nada ali. DJ 7. E naquele instante eu entendi uma coisa assustadora. Aquilo não era só um crachá de trabalho, era um aviso. Eu respirei fundo antes de perguntar. Porque de algum jeito eu já sentia que aquela resposta não ia ser simples. DJ 7 é o quê? Seu nome? Ele deu um sorriso curto, triste. Aquele tipo de sorriso que não chega nos olhos, e respondeu baixo, como se cada palavra tivesse peso demais. Meu nome já me custou demais. Você já ouviu alguém falar isso e sentiu que ali tinha uma história inteira enterrada? Ele disse que se chamava Davi. Falou como quem escolhe um nome emprestado. Disse que trabalhava ali faz um tempo, sem datas, sem detalhes. Falava pouco, e o mais estranho, cada palavra parecia medida, calculada, como se pudesse explodir se fosse mal colocada. Eu tentei puxar conversa do jeito mais normal possível. Você já foi cantor? Já teve banda? Ele desviou o olhar na hora, como quem foge de uma lembrança perigosa. E respondeu quase automático. Eu já fui muita coisa, e quase tudo terminou mal. Aquilo ficou ecoando na minha cabeça. Quase tudo terminou mal. Não era frase de alguém derrotado, era frase de alguém que sobreviveu. E então aconteceu algo que eu não estava preparado para ver. Ele pegou a marmita, olhou para a comida por alguns segundos longos demais. Abriu a tampa devagar. Cheirou, como se fosse a primeira vez em dias, como se aquele cheiro fosse memória, não refeição. Você já viu alguém com fome escolher não comer? Ele fechou a marmita, sem tocar em nada, e estendeu na minha direção. Você pode guardar isso para mim? Eu travei sem entender. Por quê? Ele olhou para os lados. Um olhar rápido, desconfiado, quase automático. Como se alguém pudesse estar escutando até o silêncio. E então falou a frase mais estranha e mais pesada daquele dia. Porque hoje eu acho que eu não vou jantar. Naquele instante, meu peito apertou de um jeito que não dá para explicar. Não foi drama, não foi dó. Foi instinto, aquela sensação animal de que algo muito errado já estava em movimento.
como se aquela comida não fosse só comida, como se aquele hoje não fosse só um dia qualquer, como se aquela frase fosse um presságio. E ali, parado ao lado dele, eu entendi uma coisa assustadora. DJ 7 não era um apelido, era uma marca, uma cicatriz que ainda doía. Naquele exato instante, algo virou dentro de mim. Eu pensei, eita, isso não é mais um vídeo, isso não era mais conteúdo, não era curiosidade, não era coincidência. Isso virou vida real. E agora eu vou falar olhando direto para você que está assistindo. Se inscreve no canal agora, não depois, não no final, agora. Porque tem histórias que simplesmente desaparecem quando ninguém segura elas. Tem pessoas que somem quando ninguém aponta uma câmera, quando ninguém acende uma luz. Você acha que isso não acontece? Acha mesmo que todo mundo que some vira notícia? Essa aqui foi, sem exagero nenhum, uma das histórias mais perigosas que eu já encostei no meu microfone. Não perigosa no sentido de roteiro, perigosa no sentido de consequência. Então se inscreve, ativa o sininho, fica comigo até o final. Porque eu vou te mostrar, passo a passo, como um canto numa rodoviária virou o início de algo muito maior do que eu imaginava. Um caminho que mistura pesadelo e redenção. E confia em mim. Se você sair agora, vai perder o momento exato em que tudo desanda. Eu guardei a marmita dentro da mochila. Um gesto simples, mas naquele contexto parecia que eu estava guardando uma prova. E eu perguntei, tentando manter a voz firme, Davi, me diz onde você mora, eu te levo. Ele respondeu sem me olhar, nem por um segundo. A frase veio seca, direta, como se já tivesse sido repetida 1000 vezes antes. Eu não moro, eu me escondo. Você já ouviu alguém falar isso e sentiu que não era metáfora? Antes que eu tivesse tempo de processar, um anúncio de ônibus ecoou pelo saguão, alto, importante, como um sinal. E foi aí que ele falou algo que me gelou por dentro. Vai começar. Eu franzi a testa sem entender. Começar o quê? Ele não respondeu. E nesse momento, olhando ao redor, eu finalmente entendi. Aquilo não tinha acabado. Na verdade, estava só começando. O cara de jaqueta preta se desgrudou da pilastra, como quem já estava ali há tempo demais. Ele começou a andar na nossa direção com uma calma gelada, calculada. Não tinha pressa, não tinha curiosidade. Aquilo não era postura de fã, era a postura de quem sabe exatamente quando agir. Você já sentiu aquele arrepio que sobe sem aviso, antes mesmo do perigo se explicar? Davi ficou rígido no mesmo instante. Não foi susto, foi reconhecimento. O corpo dele travou como quem já viveu aquela cena antes. Só mudam os rostos, nunca o final. Meu corpo entrou automaticamente naquele modo estranho que a gente chama de sobrevivência. Respiração curta, audição mais aguçada, o mundo afunilando. E o mais assustador, eu nem sabia do que estava tentando me proteger. O homem parou a uns 2 metros da gente. Nem perto demais, nem longe. A distância exata para intimidar. E falou sem sorriso, sem emoção, como se estivesse comentando o clima. Bonita voz. Davi não respondeu, nem piscou. O homem inclinou a cabeça levemente e continuou. Faz tempo que eu não ouço essa afinação. Aquela pausa não foi por acaso, foi escolha. Eu me meti quase no reflexo, tentando quebrar o clima, tentando trazer aquilo de volta para a realidade comum. Ele é incrível, né? Isso aqui vai viralizar. Você já tentou aliviar uma situação e percebeu tarde demais que só piorou? O homem virou o rosto na minha direção e me olhou como se eu fosse um detalhe irrelevante. Um mosquito, algo que ele pisaria depois. E então ele disse a frase que eu nunca mais vou esquecer enquanto viver. Se ele viralizar, ele morre. Eu travei. Não foi medo comum, foi desligamento. Como se o cérebro tivesse puxado o freio de emergência para me impedir de entrar em pânico. Antes que eu conseguisse reagir, Davi segurou meu pulso com força e sussurrou quase sem mover os lábios. Não olha para ele. A mão do faxineiro tremia. Mas não era fraqueza,
Era raiva contida, raiva engolida por muito tempo. E então, o homem da jaqueta preta disse algo que atravessou meu estômago como um soco. DJ 7. Você sempre teve dificuldade de ficar quieto. Quando ele falou DJ 7, o chão pareceu sumir por um segundo, porque ali não tinha coincidência, não tinha acaso, não tinha engano. Aquilo era real. E naquele instante, eu entendi algo que me deixou gelado por dentro. Aquele homem não tinha vindo assistir, ele tinha vindo confirmar. Agora eu vou te puxar para dentro dessa história comigo, porque aqui não tem resposta certa, só verdade. Se você fosse eu naquele momento, com tudo aquilo acontecendo, com aquela ameaça no ar, com aquele clima errado demais, você teria ido embora ou teria ficado para ajudar? Pensa antes de responder. De verdade. Comenta agora aqui embaixo. Eu iria embora ou eu ficaria sem julgamento, sem discurso bonito, só instinto? Porque eu te juro, minha cabeça gritava: some daqui agora. Meu corpo inteiro pedia fuga. Você já sentiu isso? Aquela voz interna que fala para preservar a própria pele? Mas o meu coração não deixou. E quando eu percebi, eu já tinha ficado. Você acredita que uma decisão de segundos pode mudar o rumo de tudo? Foi ali, naquele ponto sem retorno. O homem da jaqueta preta deu mais um passo à frente, invadindo nosso espaço. E falou com a naturalidade de quem já venceu antes mesmo de começar. Você sabe que tem gente procurando você. O silêncio pesou. Davi finalmente respondeu, baixo, sem olhar para ele. Eu sei. Então por que cantar? O homem perguntou, quase curioso. Davi desviou o olhar, encarou a marmita dentro da minha mochila e disse algo que atravessou meu peito como um soco. Porque hoje eu lembrei que eu ainda existo. Você já ouviu alguém dizer isso? E sentiu que aquilo não era poesia? O homem sorriu. Mas não foi sorriso de deboche. Foi pior. Foi aquele sorriso vazio, frio, de quem não sente nada. Então vamos resolver isso. Ele fez um gesto pequeno com a mão, quase imperceptível. E foi aí que eu vi. 2 homens surgiram do meio da multidão como se já estivessem ali desde o começo, como sombras, como parte do cenário, esperando só um sinal. E naquele instante tudo ficou claro. Aquilo não era uma conversa, não era uma ameaça, era uma captura, e eu estava no meio dela. Eu vou te contar sem romantizar. Eu achei que Davi ia ser levado, só que quando um dos caras colocou a mão no braço dele, Davi girou o corpo com uma rapidez que não combina com alguém exausto. Ele encaixou o movimento como quem treinou 1000 vezes. Ele não atacou por bravata. Ele atacou por sobrevivência. Ele derrubou o cara usando o próprio peso dele contra ele, seco. E não foi cena exagerada. Foi eficiente. A multidão nem entendeu no começo. Achou que era briga comum. Mas eu vi o olhar do homem da jaqueta preta mudar. Ele falou, você ainda lembra? E Davi respondeu, eu nunca esqueci. Aí veio o pior. Um dos homens sacou algo por baixo da roupa. Eu não vou descrever detalhes, mas era claramente uma ameaça. E eu senti um pânico gelado, porque ali tinha criança, tinha gente inocente. E eu pensei, vai dar tragédia. Só que antes de qualquer coisa acontecer, um segurança da rodoviária apareceu gritando e a confusão espalhou. Os 3 homens recuaram como se fosse ensaiado, como se aquilo fosse só um aviso. E o homem da jaqueta preta disse, olhando para mim, você não deveria estar gravando isso. Meu sangue virou gelo, porque eu não tinha percebido que minha câmera ainda estava ligada. A gente se afastou rápido, entrando num corredor lateral. Davi estava ofegante. Eu também. E eu perguntei, Davi, quem são eles? Ele demorou e depois falou, eles trabalham para um homem que apaga pessoas. Eu ri de nervoso, porque parece frase de filme, né? Só que o olhar dele não tinha nada de filme. Era o olhar de quem já viu coisa demais. Ele continuou, eu fui a voz errada no lugar errado. Eu engoli seco. E aí eu vou te pedir um comentário, porque isso aqui é importante para o tema do vídeo.
Você acredita que alguém pode ter a vida destruída só por ter um talento? Comenta sim ou não e me diz em uma frase por quê. Eu quero muito ler o que você pensa. Davi então levantou a manga do uniforme e me mostrou uma marca no braço. Não vou entrar em detalhe, mas era uma marca que dizia uma coisa: ele já tinha sido controlado, marcado, catalogado. E aí ele falou: DJ 7 não é meu nome, é meu número. Eu fiquei gelado. A gente saiu da rodoviária e caminhou até uma rua próxima. Eu tentei chamar um carro por aplicativo, mas minha mão estava tremendo. Ele não parava de olhar para trás. Eu falei: você precisa ir para a polícia. Ele soltou uma risada sem humor. Eu já fui. E aí ele falou uma coisa que me desmontou. Na polícia foi onde começou. Eu senti o chão inclinar. Ele pediu para eu não falar o nome dele no vídeo. Disse que Davi era só o nome que ele usava para não enlouquecer. E eu respeitei. Só que enquanto a gente caminhava, eu vi uma carteira velha caindo do bolso dele. Ele não percebeu. Eu peguei e chamei: ei, caiu! Ele virou rápido e arrancou da minha mão como se eu tivesse tocado numa bomba. Mas eu vi. Eu vi antes dele esconder. No documento tinha outro nome: Rafael Montenegro. E eu conhecia esse nome, porque anos atrás, no meu próprio canal, eu já tinha contado por cima uma história de um cantor brasileiro que sumiu depois de um escândalo gigante envolvendo um produtor famoso. Um cantor com inglês perfeito. Um cantor chamado Rafael Montenegro. Eu olhei para ele devagar. Você é o Rafael? Ele fechou os olhos como se tivesse levado um soco e respondeu: eu era. Eu preciso te contar isso como eu vivi, porque parece impossível. O faxineiro da rodoviária era, na verdade, um artista que já teve música tocando em rádio, já dividiu camarim com gente famosa, já teve contrato grande, mas ele desapareceu. E quando desapareceu, o mundo criou versões. Teve gente dizendo que ele se perdeu em vícios, teve gente dizendo que ele fugiu do país. Teve gente dizendo que ele era arrogante e caiu por causa do ego. Só que não. Ele me contou, com pausas, como quem atravessa um corredor de lembranças doloridas, que ele entrou num esquema gigantesco de indústria musical. Um produtor intocável. Um homem que não só fazia carreira, fazia pessoas. E quando ele tentou sair, quando ele tentou parar de obedecer, ele foi engolido. Aconteceu um acidente num evento em Belo Horizonte. Um caos, um incêndio pequeno que virou pânico. Ninguém morreu ali, mas muita gente se machucou na correria. E sabe o que fizeram? Culparam ele. Criaram provas, criaram testemunhas, criaram manchetes. De um dia para o outro, o Rafael virou monstro e o produtor virou vítima. Rafael me disse: eles não queriam me prender, queriam me apagar. Eu perguntei: e por que não te apagaram? Ele respirou e falou: porque eu aceitei virar DJ 7. Eu senti meu coração bater mais forte. DJ 7 era uma sigla interna, um tipo de programa, uma forma de manter ele invisível, controlado, útil e quieto, sem palco, sem nome, sem voz, até o dia da rodoviária, até o dia em que ele cantou. Rafael, ou Davi, ou quem ele precisasse ser para sobreviver, me contou que tinha uma regra: ele nunca podia cantar em público. Nunca, nem em aniversário, nem brincando, nem numa roda de amigos, porque a voz dele era assinatura, era rastreável, era o que fazia ele ser ele. E quando eu perguntei por que ele quebrou a regra, ele respondeu uma frase que eu vou levar para a vida: porque fome não dói só na barriga, fome dói na alma. Aí eu te pergunto, qual foi a coisa mais injusta que você já viu acontecer com alguém por puro preconceito ou arrogância dos outros? Comenta aqui, mesmo que seja curto, mesmo que seja só uma frase. Eu quero criar um mural de histórias reais nos comentários, porque isso aqui não é só sobre ele, é sobre um padrão. E foi nesse momento que veio outra surpresa, a mais terrível de todas até ali. Ele olhou para mim e disse: eles vão atrás de você também.
Eu soltei. Eu? Por quê? Ele respondeu, porque você gravou e porque você me ouviu. Cara, eu senti um medo que eu não sentia desde criança. E então ele completou, e porque você tem público, eu vou te contar o que eu demorei para entender. DJ 7 não era só um número, era um modo de vida imposto, era um jeito de transformar alguém em sombra. E o produtor, aquele homem que apaga pessoas, não apagava com fantasia. Ele apagava com reputação, com medo, com manipulação e com controle. Rafael me revelou o último pedaço só no final da noite, num lugar simples em Guarulhos, longe do barulho. E quando ele falou, eu senti meu corpo inteiro arrepiar. Ele disse que o código DJ não significava disc jockey, significava desaparecido judicial, um termo interno para pessoas resolvidas fora do palco, fora da mídia, fora da vida pública. E o 7 era o número da vez. O 7º artista que tentaram sumir do mapa. E aí veio a coisa mais chocante. Ele não era o último, tinha mais. E eu, sem querer, tinha virado uma peça porque eu gravei a única prova viva do que a voz dele ainda era. A prova de que ele não acabou. A prova de que ele não se perdeu. A prova de que ele foi empurrado. Eu decidi fazer o que eu sei fazer, contar história, mas do jeito certo, sem entregar localização, sem expor o que podia colocar ele em risco. E mesmo assim, eu recebi mensagem estranha, recebi ligação sem ninguém falar nada. Meu e-mail começou a ter tentativa de acesso. Teve noite que eu acordei com o coração disparado, ouvindo barulho onde não tinha. E sabe qual foi a pior parte? Foi perceber que eu sempre achei que ser criador era só sobre vídeo. E naquele dia eu entendi que ter voz incomoda gente poderosa. Agora eu te peço com toda a força, de verdade. Se inscreve no canal agora, porque eu continuo trazendo histórias que ninguém tem coragem de contar. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que a gente não conhece a batalha que os outros estão vivendo. Deixa o like, porque isso faz o vídeo chegar em mais gente. E mais gente significa mais proteção para histórias que tentaram silenciar. Comenta aqui embaixo. Você acha que o Rafael deveria voltar a cantar com o nome dele ou continuar escondido para sobreviver? Escreve, volta ou esconde. E se você já julgou alguém pela roupa, pelo trabalho, pela aparência, use esse vídeo como um choque de consciência. Comenta, eu aprendi. Porque no fim, aquele faxineiro tímido não pediu comida. Ele pediu uma chance de existir. E eu não sei o que você acredita. Destino, Deus, coincidência. Mas eu sei uma coisa. Naquele saguão lotado, quando a multidão silenciou, foi como se o mundo inteiro tivesse sido obrigado a ouvir alguém que tentaram apagar. E agora, para fechar do jeito mais importante, tem uma outra história aparecendo na tela agora. Uma história que se conecta com essa e vai te deixar ainda mais em choque. É só clicar para assistir agora. Eu te vejo lá.